Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, o podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Nesse podcast eu trago profissionais especialistas, executivos, para que a gente juntos possa compartilhar experiências, estratégias e insights para você assumir o protagonismo na gestão da sua carreira. Guarda isso. A sua carreira é o seu negócio e você precisa se transformar em uma profissional SA para conseguir crescer e se destacar. Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Barbosa e eu faço esse trabalho aqui no Profissional Cast, no meu Instagram, @RodrigoBarbosaIG, diariamente para transformar você e sua carreira. No episódio de hoje, eu quero trazer uma convidada especial. Eu tenho trazido profissionais de RH, eu tenho trazido executivos, especialistas, mas eu quero te mostrar os bastidores do RH hoje, sobre coisas de RH, para você entender como é o funcionamento para tudo seu e tudo da empresa funcionar. E para isso eu trouxe uma especialista, Lilian Anacleto, que é responsável pelo Coisas de RH, influenciadora e especialistas que desenvolve profissionais nessa área de departamento pessoal e RH para fazer as empresas funcionar. É isso? É isso mesmo. Seja muito prazer. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar do departamento pessoal, que é uma área que fica mais nos bastidores e muita gente não entende a importância. Então, hoje nós vamos mostrar como é que funciona. Ok. E aí o ponto é, quais são as coisas de RH que as pessoas não veem, mas são completamente impactadas? Tudo impacta na folha de pagamento, né? A minha especialidade é departamento pessoal. Então, muita gente... Eu sempre brinco que o nosso trabalho do DP, ele é muito ingrato. Porque se você não fizer, é que ele vai aparecer, né? Agora, por exemplo, você vai fazer um treinamento, você vai fazer um evento, né? Que é mais a parte de gestão ali de RH. Isso é uma coisa visível, né? Agora, se você faz o seu trabalho certinho no departamento pessoal... Tá tudo certo, agora experimenta fazer uma folha errada, experimenta fazer umas férias erradas, experimenta, né, fazer algum processo errado, isso ali vai impactar. Então, a gente atua muito ali nesse bastidor, trabalhando o mês inteiro. Muita gente acha que o DP só trabalha um dia, né, no final do mês, e não é verdade, a gente trabalha o mês inteiro para entregar. É muita legislação, é muito prazo, é muito processo, muita organização que tem que ter para no quinto dia útil tá lá o pagamento dos empregados certinho na conta. Lilian, um ponto interessante sobre isso. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, antes de dormir ela estava lendo um livro. Eu perguntei, o que é que você está lendo? Ela falou, eu estou lendo aqui a importância do trabalho invisível. Então, o ponto que você falou me trouxe a analogia que ela estava me explicando ontem na leitura, que às vezes você faz um trabalho, ela está falando sobre o trabalho invisível na casa, por exemplo. Sim. Então, imagina, numa casa, se você não lava os pratos e aí às vezes aparece o prato limpo, por exemplo. Eu tô trazendo uma analogia só para ficar no dia a dia de todo mundo. É muito isso. E aí, quando a gente traz essa questão de coisas de RH, de departamento pessoal, é exatamente esse contexto. E aí eu te pergunto, qual o nível de impacto do trabalho das pessoas de RH que atuam com isso? O impacto do DP é muito grande, porque tem muita gente que tem aquela visão ainda do DPzão antigo, né? Que era só fazer ali, ponto, só fazer folha. E hoje já não é mais assim. Cada vez mais o profissional precisa ser estratégico. E eu tenho participado de eventos, de palestras, que a gente tá falando muito sobre esse tema, porque existe aquele medo. A tecnologia vai substituir o profissional de DP por conta dessa questão de automatizar e tudo mais, né? Inteligências. Isso. E muita gente tem esse medo, não vai mais existir. Mas isso não é verdade, porque a máquina ali, a tecnologia, por melhor que ela seja, ela não vai saber conferir, ela não vai saber identificar se der algum erro. Então, precisa ter a peça-chave ali atrás, que é o profissional. Então, o nosso impacto é muito grande nesse sentido, porque a gente lida com os interesses da empresa, né? Porque eu preciso... Eu sou do RH e eu trabalho para a empresa, mas eu também tenho que fazer a ponte ali com os trabalhadores, né? E aí eu tinha uma gestora que me falou uma frase que eu gosto muito e eu sempre falo dela, que ela não tem como você fazer uma gestão de RH boa se você não tiver uma folha redonda. Então imagina... Repete isso, por favor. Repete, eu gostei. Se você não tem uma gestão, não tem como você fazer uma gestão de pessoas eficientes se você não tiver uma folha de pagamento redonda.
Ela me falou isso. Por quê? Você pode fazer o melhor programa de recrutamento, o melhor programa de treinamento, benefícios, mas se todo mês o pagamento atrasar, se todo mês tiver algum erro, alguma coisa, os empregados vão ficar insatisfeitos. Peraí, porque essa frase foi muito forte para mim. E ela se aplica a qualquer área. Sim. Se eu não consigo garantir o feijão com arroz, não tem como eu pensar no salmão. Exatamente. E eu tô trazendo essa analogia porque às vezes a gente quer pensar no salmão, e eu tô trazendo essa analogia como sendo algo mais especial, algo mais refinado, mas se eu não garanto o que tem que ser feito no básico, eu vou ter problemas, eu vou ter ruídos, eu vou ter gargalos, eu vou ter conflitos, eu vou ter atritos. Então, a garantia do feijão com arroz, e que não é feijão com arroz, é um feijão com arroz super temperado para fazer o que o departamento pessoal tem que fazer. E eu não sei se todo mundo que ouve o Profissional Cast tem percebido, mas eu tenho criado um movimento que é dar voz ao RH. Eu tenho criado esse movimento porque eu observo que a grande maioria dos profissionais, eu faço muitas palestras, enfim, mentorias para profissionais sêniores e líderes. Mas esses profissionais nem sempre conseguem entender o impacto do RH no funcionamento do trabalho. E na minha carreira, o RH foi fundamental. Foi fundamental. Em todos os aspectos. E eu quis trazer você hoje com esse intuito de você dar visibilidade para isso. E o impacto imagina, vamos colocar, o funcionário não recebe o salário no dia. Qual o impacto disso? Gigante. O quanto isso afeta o dia a dia dele? Muito. Insatisfação, demais. Sim. Mas continua a tua linha de raciocínio, mas eu gostei dessa provocação, porque quando eu não tenho a obrigação sendo feita, eu não consigo pensar em algo mais estratégico. Isso, e ela me falou essa frase, essa minha gestora, quando eu era assistente, estava lá fazendo folha, fazia parte do fechamento da folha, e eu tinha muito comigo isso, o DP não é reconhecido, o DP não é visto, eu não sou vista. Tu tinha esse sentimento? Como se o trabalho invisível que a gente comentou. E eu vejo as minhas seguidoras, minhas alunas, né, nas redes sociais, elas trazem muito isso. Não sou reconhecida, não sei o quê. E quando ela me falou isso, ela me trouxe um outro olhar para o meu trabalho. Ela falou, não, Lilian, eu não consigo fazer uma gestão boa. Essa gestora, ela tinha muito esse perfil de gestão, né? Se você não fizer o seu trabalho. Então, eu entendi o que ela fez. Ela queria me trazer junto ali para eu atuar, ela foi sábia também, tá? Né? Pra eu engajar mais ainda. Mas ela me mostrou esse outro lado e essa frase me marcou tanto que eu levo ela em todas as palestras que eu vou. Porque faz totalmente sentido. E aí muita gente quer às vezes fazer algo extraordinário e é o que você falou, não tá fazendo o básico bem feito, né? Tá errando muito na folha de pagamento, está atrasando o pagamento dos trabalhadores. Como você falou, o impacto vai ser gigante porque as contas não esperam. Né? E ninguém quer trabalhar o mês certinho para chegar lá no final do mês e receber algo errado ou não receber. Então, a partir do momento que você entende a sua responsabilidade como profissional de DP, do tamanho que é a sua responsabilidade, você percebe que é muito mais do que fechar uma folha de pagamento. E muita gente que está de fora não enxerga isso, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui conquistar, assim, um espaço, né, através das redes sociais, onde eu tô levando essa mensagem que não, o DP não é só apertar botão, não é só fechar folha, não é só fazer isso, porque a gente tem, sim, uma importância. Tanto que a nossa missão é transformar os profissionais de DP em profissionais seguros para melhorar cada vez mais a vida das empresas, né, e desse profissional também. Porque ele também não quer fazer... Acredito que nenhum profissional quer fazer alguma coisa errada porque quer, né? Ninguém vai querer lá no dia a dia errar. Eu não quero errar na tua folha, entendeu? Então, é um trabalho invisível, mas, como eu falei, se a gente não fizer bem feito, vai impactar e vai ser um impacto gigante. E o problema, né, do departamento pessoal é que tudo é pautado em lei. Então, se qualquer coisa que eu faço errado ou eu paguei em atraso, vai impactar para a empresa, que vai pagar alguma multa ou vai ter alguma penalização legal, e vai impactar também para o lado do empregado. Então, a gente está ali no meio do fogo cruzado. Percebe como é importante o nosso papel? E muita gente não enxerga. E até mesmo não teve... Que era o sentimento que eu tinha, né? Lá, até essa gestora me falar, e eu comecei a ver com outros olhos, embora eu sempre gostei muito da área de departamento pessoal, mas
ainda tinha essa sensação de parece que eu tô fazendo e não tá rendendo, sabe? Quando a gente faz umas coisas e não rende, mas rende sim, é que o nosso trabalho você enxerga lá na frente, e principalmente se não fizer bem feito. Tá. Quais são, na tua visão, as prioridades que os profissionais dessa área precisam expor para conseguir destaque? Porque um ponto que eu fico reflexivo é que, assim como os profissionais de DP, existem várias outras posições dentro desse mesmo contexto, onde Sim. tem esse conceito do trabalho invisível, mas a invisibilidade muitas vezes é causada pelo próprio profissional, que não expõe os resultados, a jornada, o padrão, a excelência. Então, na tua visão, que você tem lidado com esses profissionais, como eles podem fazer uma exposição mais estratégica e conseguir mais relevância, reconhecimento e impacto? Eu acho que é um conjunto, né, de fatores. O primeiro, mais importante, é que você precisa ter segurança do que você está fazendo para você conseguir se comunicar melhor. Comunicação é uma habilidade indispensável no mundo corporativo e nas relações que a gente tem, né, de trabalho principalmente. Então, eu vejo assim, profissionais de DP ficam lá no seu cantinho, né? Ai, não tô sendo reconhecida, mas também não tá fazendo isso que você falou, de ser visto, de aparecer. Então, uma estratégia é você começar a pensar e fazer uma análise. Onde é que eu preciso melhorar para atingir o objetivo que eu quero? Quero ser visto, quero ser reconhecido como um bom comunicador, como uma pessoa que resolve, quero pegar mais projetos para mim, mas também não tô ali me mostrando, né? Me posicionando. Então, acredito que tem muito a ver com a insegurança que muitos profissionais têm. Pelo menos o relato das minhas alunas quando chegam no curso é esse. Eu quero ter mais segurança para explicar melhor para um trabalhador, para explicar melhor para o meu chefe, que às vezes o chefe questiona uma coisa, a pessoa não sabe responder. Isso acaba minando com a confiança dela em si mesma, né? Porque aí ela passa vergonha. E eu sei porque eu já passei por isso lá no começo da minha carreira. Eu trabalho com o departamento pessoal há mais de 12 anos. Então, no começo, eu também era assim. E foi ao longo do tempo que eu fui percebendo que você ter o domínio do que você faz é o ponto principal. Porque aí você vai ter propriedade para se posicionar. E não ter medo, né? Não ter medo de expor a sua opinião. Claro, com educação, analisar o contexto, né? Não é para tudo também que a gente tem que ficar o tempo inteiro. Sair, né? Metendo louco, como a gente fala lá onde eu moro. Não é assim. Mas você precisa, sim, se posicionar. Às vezes, aceitar tem alguém que precisa fazer uma demanda ali, ninguém quer fazer, vai lá e aceita, né? Teve uma aluna que me falou uma coisa que eu achei muito legal, que eles iam contratar uma consultoria lá na empresa dela para fazer uma questão dos aprendizes, né? Ver se estava na cota ou se não estava. E aí ela escutou eles falando e ela lembrou que ela tinha estudado isso lá no curso. E ela foi lá e estudou de novo rapidinho e falou, gente, eu sei fazer. Levantou a mão e falou, gente, eu sei fazer. Deram a oportunidade para ela fazer. Ela fez, deu certo. O que aconteceu? A empresa economizou R$10 mil que ia pagar na consultoria e ela foi reconhecida e foi promovida. Por quê? Porque ela viu a oportunidade, levantou a mão, estava preparada, foi lá e disse, deixa comigo que eu sei fazer. Então, vai muito da preparação para você ter segurança e também você tem que meter a cara e se arriscar, né? Assumir projetos, dar ideias, trazer novidades. Eu acho que vai muito além muitos profissionais têm essa coisa assim de, eu não sou pago para fazer isso. E acaba ficando ali na mesma, né? Mas às vezes a gente, sim, principalmente no começo, a gente vai precisar fazer muito a mais para você conquistar essa segurança, essa visibilidade. E aí, ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo de uma maneira... A tal da sorte, sabe? Que a gente fala. Eu falo que eu não acredito muito na sorte, mas ela sempre me encontrou quando eu estava 100% preparado. Sim. Então, a sorte é a conquista da oportunidade que você constrói. Eu vejo muito isso, assim. Óbvio que tem fatores que você não vai ter poder, vai ser domínio e vai surgir. Mas não adianta surgir e você não tá preparado. Então não vai ser uma sorte, né? Vai ser um azar. Poxa, que azar. Eu não estava preparado, surgiu a oportunidade. Não. Sim. A sorte ou o azar depende da tua preparação, do teu protagonismo na gestão da tua própria carreira. Mas um nível de consciência que eu tenho buscado levar, e eu falei isso no começo do episódio, a gente precisa transformar a nossa carreira num negócio de sucesso.
Foi isso que mudou a minha velocidade de crescimento. Sim. Eu repito várias vezes. Crescer 1 a 2 vezes por ano não é possível. Rodrigo, é possível no DP em qualquer área. Por quê? Qual é o profissional que as empresas precisam? Os profissionais não se fazem essa pergunta. Eu trabalho na tua empresa, por exemplo. Será que se eu fosse profissional, eu me perguntaria qual é o profissional que trabalha com Lilian precisa? Que Lilian precisa hoje, nessa posição? Sim. Qual é esse profissional? Os profissionais não param para fazer essa pergunta. Exatamente. E todo profissional que quer crescer e se destacar tem que investir energia nesse lugar. Porque você não vai crescer se não for o profissional que a empresa precisa. Você não vai crescer. E é importante a gente trazer esse conceito, porque eu vejo um movimento na internet muito forte falando o seguinte: se a empresa não te reconhecer, abandona. Se isso daqui, pede demissão. Se aquilo dali, se não suporta o teu chefe, enfim. Óbvio que tem situações e situações, mas onde é que a gente vai parar que a gente precisa ter resiliência, saber lidar com o problema e crescer emocionalmente para crescer nas empresas? E aí o ponto que eu trago é, quando a gente vai detalhar a função de DP, é uma função de nível de pressão gigante. E a pressão é invisível também. Sim. Porque a pressão, quando eu falo de RH, é que a pressão pelo erro é uma área que não se pode errar. Eu tenho uma cultura na minha empresa, por exemplo. Se na minha empresa, se você entrar, em 30 dias você não errar, você tá errado. Na minha empresa é assim esse conceito. Ou seja, na minha empresa, se você não errar, você tá errado. Porque se você não errou, você não inovou. Você não tentou diferente. E eu trago esse contexto como liderança. Permanecer no erro não pode, mas errar pode. Erro novo pode acontecer. Porque você tá ali arriscando, tentando algo novo. Só que isso não se aplica dentro da tua realidade de área de atuação. No DP, um erro, o impacto é gigante. Então, como você faz as profissionais que trabalham nisso, ou a tua visão sobre isso em relação ao erro? A pressão contra o erro. Isso é muito importante, porque a gente se cobra muito, né? Não posso errar, errei, acho que eu sou péssima. E semana passada eu até estava compartilhando no meu Instagram alguns dos erros que eu já cometi. E o que acontece? A gente não tá imune ao erro, só que os nossos erros no DP, geralmente eles vão ter algum impacto, né? Como eu tava falando, ou vai ter... grande impacto, né? Ou vai ter uma multa, ou vai ter... Alguma coisa vai acontecer, não vai passar batida, né? Só que a gente não tá imune ao erro. O que a gente precisa fazer? O que eu faço e o que eu sempre oriento, né? Quem me acompanha, as minhas alunas. Você precisa pensar já em tudo que pode dar de errado antecipadamente. Aconteceu um erro, ok. Não estava previsto, que pode acontecer às vezes, mas resolva rápido e não erra mais. Que o pior é você ficar errando, né, na mesma coisa ali, todo mês erro na mesma coisa e tal. E geralmente os erros acontecem por 3 fatores. Primeiro, falta de conhecimento no departamento pessoal, né? Falta de conhecimento de alguma legislação, de algum processo, de algum detalhe ali que precisava ser verificado. Falta de organização, que é um dos fatores mais importantes. Quem trabalha no departamento pessoal precisa se organizar, precisa ter checklist, precisa ter um mínimo de organização, porque senão você se perde. É muito prazo que a gente tem para cumprir, né? E falta de atualização, de estar fazendo coisa errada porque era assim, mas mudou e não ficou sabendo. Então, Quais são os 3 erros, repete? Atualização, conhecimento e organização. Então, você trabalhando esses 3 pontos principais, a chance de errar vai diminuir, né? E é claro que, às vezes, pode acontecer, mas aí é o que eu sempre digo, não é o erro que vai te definir, é o que você vai fazer a partir dele, né? Porque uma coisa é eu fazer errado e, meu Deus, errei, e agora? Vou me esconder? Vou começar a chorar? Não, você tem que resolver, né? Eu comentei de um erro gigante que eu cometi numa empresa que eu trabalhei, que eu mandei pagar errado um monte de guia que somava mais de 500 mil reais. Então, imagina, aquilo podia ter acabado com a minha carreira, né, naquele momento. Mas não, eu errei, vi que eu errei, foi bem quando aconteceu uma mudança ali na forma que a gente gerava as guias de INSS, e o que aconteceu? Falta de atualização. Foi bem quando aconteceu a mudança. E aí eu pensei, não,
eu vou resolver. Eu fiz o presidente da empresa assinar uma carta lá, porque aquela empresa tinha um esquema diferente, eles compensavam as guias num saldo lá que a empresa tinha, né? E aí foi compensado erroneamente as guias, não era para ter sido que eu mandei as guias antigas para pagar. E aí eu fiz o presidente assinar uma carta dizendo isso, que nós ia recuperar esse crédito. Eu sei que eu fiz de tudo. A pessoa que pagou, que era a pessoa do financeiro, falou assim, não tem o que fazer. Mas eu não ia me contentar com isso, né? Eu fui atrás, até que a gente conseguiu resolver e compensei nas guias posteriores. E aí todo mundo me perguntou, Lilian, e como é que foi o teu chefe, né? Como é que foi ali? Eu tive a sorte de estar numa empresa muito boa que não punia as pessoas pelos erros, né? Até você falando, eu me lembrei disso. Eu achei muito interessante. Então, eles me davam a oportunidade de errar. Mas, eu não aceitava o erro. Eu ia atrás para resolver. Entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto principal do profissional de DP. Erros que podem ser evitados, têm que ser evitados. Mas não significa que a gente é uma máquina que não vai errar nunca. As máquinas erram. Os sistemas erram. E a gente tem que estar preparado para o erro. E se acontecer, mais preparado ainda para resolver e sair dessa situação, entendeu? Exato. Esse é um contexto interessante, porque quando a gente olha para isso daí, a minha reflexão que eu tenho é, ok, eu trabalho numa área de trabalho invisível, nível de pressão alto, que tem pouca exposição, que a exposição ela é mais negativa quando acontece. Como é que eu tenho o meu emocional preparado para lidar com tudo isso? É um ponto interessante. Mas é um ponto que a gente vai desenvolvendo ao longo, né, de anos na área e muito, muito autodesenvolvimento, muito autoconhecimento. Mas acontece de você ter esse sentimento mesmo. Como que eu trabalho tanto, eu não sou valorizada. É uma construção, sabe? No começo da minha carreira eu era outra pessoa. Hoje já sou outra pessoa e daqui a uns anos vou ser outra. Então eu acredito que é uma construção e você vai aprendendo ao longo do tempo, principalmente pontos como esse que eu estava falando sobre o erro. Porque você se cobra muito, principalmente no começo. Mas com o tempo você vai vendo que, cara, é um erro, vai acontecer, faz parte ali da rotina, não é algo que vá... Eu sempre digo assim, a única coisa que não tem solução é para a morte. Então, é claro que é ruim, ninguém quer errar, né, no departamento pessoal, porque você vai ser visto negativamente, mas tudo tem conserto. Até hoje eu tava me arrumando pra vir aqui, eu lembrei da minha amiga que ela é maquiadora, e eu fiz um curso com ela, né, aí ela falou, eu fiz um negócio errado assim, daí ela, não se esqueça que, não se esquenta que dá pra tudo dá pra arrumar. Aí eu lembrei disso, que ela falou, tudo tem conserto, e no departamento é a mesma coisa. A única coisa que não vai ter conserto é o dia que você não estiver mais aqui, tá? Então, eu acho que a gente, profissional, você, pessoa, às vezes se cobra tanto, e eu falo por mim mesmo, porque às vezes eu tô... Seu nível de exigência é alto consigo mesmo. Eu tô ali me cobrando e, nem era pra tanto, sabe? E eu vejo que muitas alunas, muitas seguidoras têm essa mesma... Muitos profissionais em geral, acho que nem só do DP, né? Tem essa autocobrança muito grande. E essa responsabilidade mesmo. E aí você vai desenvolvendo ao longo do tempo isso e vai vendo que tem coisas e coisas que você precisa se preocupar e vai vendo que não é tão... Senão você surta. Se você não souber lidar, você vai surtar. Eu já surtei várias vezes, mas aí eu fui aprendendo que nem tudo merece, né? Toda essa cobrança. Tem um exercício que eu faço que eu sempre penso, se eu fosse morrer amanhã, eu estaria me estressando com isso nesse nível hoje? A gente não sabe, né? Daqui 5 anos eu vou estar me estressando com isso? Considerando que eu vou estar aqui daqui 5 anos, né? E aí eu tenho uma técnica que eu sempre saio e vou fazer outra coisa. Eu tô com um problema que eu não tô conseguindo pensar. Eu vou lá tomar um café, eu vou lá lavar uma louça, eu vou lá fazer uma coisa completamente aleatória, aí a solução vem. Então eu acho que são técnicas que você vai aprendendo ali através da sua experiência, do seu conhecimento. Coisas que eu me cobrava lá no começo da carreira, hoje eu vejo, eu pensava, caraca, eu me cobrava tanto e hoje é tão simples resolver, mas é porque foi essa construção ao longo do caminho. Uma coisa que eu aprendi recentemente é que existe a diferença entre carga e sobrecarga.
Eu fui para uma palestra de Fernanda Witwick e ela falou isso e eu guardei isso no meu coração. A maioria dos profissionais, eles erram porque eles colocam a sobrecarga sobre a carga que existe em relação ao seu trabalho. Imagina, se você ocupa uma posição de profissional de recursos humanos, já existe a carga sobre isso. As tuas atividades, as responsabilidades, os indicadores que você tem que entregar. Só que os profissionais costumam colocar uma sobrecarga. O que é isso? Preocupação, ansiedade, Sim. medo, angústia, insegurança. Isso é a sobrecarga que deixa a carga do trabalho mais pesada. Então, o profissional consegue eliminar com inteligência emocional a fica só com a carga. E com a carga fica mais leve dele conseguir se destacar e ter sucesso nas empresas. Então, a minha recomendação é que, independente da área de atuação, tira fica só com a carga. E entende como levar aquela carga para um caminho melhor, de um jeito mais equilibrado com o tamanho da carga. Exatamente. Não coloca o peso maior do que a carga da tua atividade no dia a dia tem de verdade. Então, eu guardei esse aprendizado de Fernanda Witwick, que eu não sei se você conhece ela, mas ela é uma escritora cristã que ela fala muito sobre essa questão de ansiedade, maternidade, enfim, criação de filhos. E ela trouxe essa analogia, que existe a diferença da carga e sobrecarga. E foi tão importante para mim porque eu vi isso tem pouco tempo, mas eu estava sendo a maior sobrecarga que eu tinha que exercer no dia a dia. Sim. E aquilo me tirou um peso. Eu fiquei mais leve. Só de entender isso, caramba, todas essas minhas preocupações não têm sentido. Porque eu tô querendo talvez um padrão maior do que é possível hoje. Eu tô querendo uma velocidade que é não compatível com a realidade hoje. E isso, às vezes, eu coloco também porque a minha régua de exigência e perfeccionismo continua alto. Sim. E eu não tenho problema nenhum de abrir esse jogo, porque eu mesmo, para eu ter a carreira que eu tive, eu precisei desse alto nível de padrão. Eu precisei buscar a excelência. Um aspecto legal que eu fiz essa semana com a minha equipe foi... O que é performance? Eu fiz o acrônimo de performance, ou seja, eu peguei cada letra da palavra performance e eu trouxe um significado para ficar mais claro. Mas a performance, só para resumir, começa na proatividade e termina na excelência. E o profissional que trabalha com RH precisa ter essa visão da proatividade e a excelência. Que tem aspectos ali da proatividade, da entrega, dos resultados, do foco, da organização, da mentalidade, da atitude, da negociação. É grande a palavra. Do contexto e da excelência. Então, exatamente. O ponto que eu quero te trazer e te ouvir é o quanto que a gente pode diminuir essa sobrecarga, focar na carga e se destacar como profissional de RH. A gente já tem uma sobrecarga natural dos processos, né? Mas aí acontece muito o que a gente estava falando antes, da pessoa não ser vista e às vezes não levantar a mão. Por quê? O que já aconteceu comigo e o que eu vejo que acontece? Eu ficava lá, sobrecarregada, cheia de coisa pra fazer e bababá. E mais essa carga que você falou, a sobre, né? De, meu Deus, eu não vou dar conta e o que vai acontecer, né? E às vezes eu não tinha a humildade de dizer, não vou dar conta, né? Queria fazer tudo sozinha, queria resolver, tava me cobrando pra fazer isso. E às vezes que eu levantei a mão, colocaram pessoas pra me ajudar ou tiraram algumas coisas de mim. Então, a gente já tem... Eu vejo muitos profissionais reclamando, eu não dou conta, o DP tá tudo comigo, não sei o quê. E aí eu sempre falo assim, você tá mostrando com dados, quem toma a decisão quer ver dados. Uma coisa é eu falar que eu tô sobrecarregada, outra coisa é eu mostrar, né? E no departamento pessoal a gente tem muito isso. Então eu comecei a mostrar, tô fazendo tantas horas extras, tô fazendo não sei o quê, aqui eu precisava de mais alguém, olha só tudo que eu tô, né, não vou dar conta, não vou conseguir entregar, eu já tive que dizer para diretores, não vai dar, nesse prazo, eles queriam fazer umas coisas lá absurdas, e a empresa é gigante e o prazo pequeno, eu falei, sozinha eu não vou conseguir. Botaram 3 pessoas para me ajudar, uma coisa que era para eu fazer sozinha. Se eu não tivesse falado, não ia dar. Ia me ferrar lá, ia me acabar com a minha saúde mental. Falei que não, e eles aceitaram, não, realmente não vai dar. Colocaram pessoas. Então, a gente precisa, né, levantar a mão e começar a mapear.
Isso faz parte de um DP, inclusive do DP estratégico, né? Que eu sempre falo nas minhas palestras. Você precisa começar a mapear o que você está fazendo. Por quê? Tem dias que a gente acaba com aquela sensação de, não fiz nada hoje, mas você fez um monte de coisinha. Resolveu um monte de coisa que às vezes não aparece, o trabalho invisível ali, né? Então, você começa a mapear e você começa a mostrar. E aí, você vai ter duas visões, que o tanto de coisa que a gente faz, né? E às vezes não percebe. E você vai ter argumentos para pedir ajuda, para argumentar se precisar contratar uma pessoa nova. Tenho alunas que já falaram, Lilian, fiz isso e consegui um estagiário, consegui um auxiliar. Então, a gente começa bem na mentalidade. Você falou na mentalidade ali, da palavra, né? Performance. Tem tudo a ver. Mentalidade e estratégia. Sair da mentalidade de aqui, né, de só fazer e não enxergar além, que você não consegue enxergar estrategicamente se você fica só ali no operacional, né? Então, tira ali uns minutinhos do dia, vê o que você pode automatizar, vê o que você pode melhorar e começa a mapear. Isso automaticamente já vai deixando a carga mais leve. E você vai ver, né? Às vezes eu faço isso ainda hoje. Meu Deus, eu tô com milhões de coisas. Aí quando eu coloco na ponta do lápis, nem é tanto assim, eu vou dar conta. Entendeu? Então, esse é o ponto principal. Você começar a enxergar o que de fato é, muita coisa não é. E se não dá conta, ter argumentos para levantar a mão. Perfeito. De tudo que a gente falou, teria mais alguma coisa que você considera, poxa, Rodrigo, seria legal dar esse conselho, seria legal compartilhar essa estratégia? Olha, a gente podia ficar falando aqui por horas, né, de estratégia, mas assim, falando para profissional de departamento pessoal, principalmente, eu acho que a gente precisa sair da posição de vítima e assumir o nosso papel de protagonista nas empresas, nas carreiras, né? Não depender, eu tô careca já de falar isso, mas não ficar dependendo de colega para te ajudar, de faculdade, ficar terceirizando a responsabilidade, sabe? Muita gente fala para mim, Lilian, ninguém me ajuda, a faculdade não ensina DP, porque é pouca coisa que se aprende de departamento pessoal na faculdade, né? Mas, e você? O que você tá fazendo pela sua carreira? O que você tá fazendo para ser visto, né? Você falou ali do profissional entender a importância da carreira dele, eu acho que é assumir isso. Eu sempre tive muito claro pra mim que a única coisa que ninguém vai poder tirar de mim, nem de ninguém, é o nosso conhecimento. Então, investir sempre em conhecimento para você se tornar uma pessoa melhor como pessoa e como profissional, e isso, consequentemente, vai refletir em todas as áreas e assumir esse protagonismo da carreira, né? Não ficar só reclamando e enxergando os problemas que tem, mas a partir do momento que a gente muda a mentalidade, muda a visão, você consegue, com certeza, ser mais valorizado, ser mais reconhecido, né? Hoje, quem vê falar de departamento pessoal, não via anos atrás. E eu levanto muito forte essa bandeira, que sim, que é importante, que precisa, né, ter esse setor, precisa ter alguém ali fazendo isso, porque nós somos ali parte fundamental junto com a gestão. E é muito o que aquela minha gestora me falou, que ninguém vai conseguir fazer uma gestão eficiente se você não tiver os processos básicos ali, a folha de pagamento redonda. Então, o principal é assuma a sua responsabilidade como profissional de DP, entenda a sua posição, que você é importante sim, e trabalhe pela sua carreira, independente se você está em empresa X, independente se você está empresa Y, né? A profissional vai com você para todo lugar. Então, investir na carreira, na sua construção da sua marca pessoal, acho que é indispensável. Sensacional. E como é que as pessoas podem te seguir e acompanhar essa conversa, que com certeza é muito provocativa e desenvolvedora? Bom, eu tenho toda semana lá no meu canal do YouTube também, nas minhas redes sociais, no Instagram eu sou mais atuante, né? Mas podem me acompanhar lá em todas as redes sociais, LinkedIn, @coisasdeRH. É só seguir, que eu tô lá. Quem quiser ser minha aluna também. Estamos aí para descomplicar o departamento pessoal. Maravilha. Obrigado por aceitar esse convite, por trazer a tua experiência de um jeito super maduro, super leve, mas ao mesmo tempo super profundo, que é uma reflexão que os profissionais precisam ter. Independente da área, como eu falei, mas o meu papel não é só dar espaço
ao RH, mas é trazer a bagagem de quem vive o RH na ponta, quem já viveu, quem impacta profissionais nesse segmento, para que a gente juntos faça a diferença em profissionais e negócios com essa assertividade estratégica que a gente tem feito aqui, tá? Sucesso para você. Obrigada. Sucesso para suas alunas. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho também. Obrigado. Tá, obrigado. E obrigado a você também. Eu costumo agradecer os profissionais que ficaram até aqui ao final desse episódio. Você aprendeu com Lilian aí vários aspectos de como você pode trazer relevância ao teu próprio trabalho. Faça isso através de dados, o impacto vai ser extremamente maior. Então, lista agora quais são os grandes impactos, quais são os principais números que eu posso compartilhar. Isso vai trazer uma relevância para o nosso trabalho. Você que já ouviu o Profissional Cash e ainda não segue, siga o perfil do Profissional Cash, que é algo que você pode impactar semanalmente através de episódios como esse e de terça a sexta através do Minuto Carreira. O meu último direcionamento é um presente, Lilian. Eu costumo falar que quem ficou até agora no episódio merece um presente, porque um dos principais investimentos que a gente tem na nossa carreira é o tempo. Com certeza. Então, eu vou dedicar tempo do meu time para construir o teu plano de crescimento. 30 minutos. Eu vou colocar o meu time para fazer o diagnóstico da tua carreira e construir o teu plano de crescimento. Se você quer crescer, quer se destacar, mas não sabe como fazer isso para acelerar, o meu time está aqui pronto e disponível com um link aqui abaixo para você aplicar e garantir uma das vagas, ok? Se você ainda não se transformou em profissional SA, você precisa começar a pensar em se transformar em profissional SA. Olhar a tua carreira como negócio de sucesso para você conseguir crescer e se destacar. Até o próximo episódio.